Olá, gente. Como vai? Como vão? Anticolonial, porque para além de uma crítica a um formato colonial já existente, também tem a ver com uma construção e uma prática que possa fazer algo diferente disso e não simplesmente ficar, né, preso a isso, né? A ideia de pensar um grupo de estudo em que a gente traga músicas, em que a gente traga um pouco do que o que a gente puder de nós, que a gente traga um pouco de algumas histórias, alguns outros campos de saber para pensar e para organizar, né? Uma epistemologia que leve o samba em conta, como eu tento trazer um pouco no texto, no e-book que vocês vão ter acesso em breve, sim. Antimanicomial, porque a proposta não é adaptar os corpos é pensar uma clínica que não tente simplesmente fazer os corpos produzirem na sociedade, né? Pensar uma clínica que não seja violenta, que não que vá numa direção contrária a essa do silenciar o ser, do silenciar a vida, do silenciar a subjetividade. Não é pensar um tratamento a partir do manicomial, pensar um tratamento a partir da reforma disso, né? Pensar um tratamento, uma reflexão sobre a vida, sobre a sociedade, que leve em conta outros saberes e outras possibilidades de se produzir vida nessa cultura, para além dessa de encaminhar as coisas numa linha reta, numa direção única, assim. E Silvestre é uma brincadeira com o texto do Freud, né, da psicanálise silvestre, que ele utiliza desse termo para falar de uma psicanálise violenta, que de alguma forma não respeita o tempo do sujeito e faz uma construção clínica muito interessante, né, de uma direção de que a gente precisa escutar, mas que a gente também precisa escutar o tempo do sujeito, a forma como o sujeito, cada pessoa que nos procura para conversar, para um processo de análise, respeitar um pouco o processo desse sujeito, isso é muito interessante. A brincadeira aqui é mais com a metáfora do Silvestre para significar algo violento, né? Que entra um pouco nisso que o Freud às vezes cai, como alguns teóricos europeus, enfim, referências para a gente pensar para o nosso campo científico mesmo, né? Para esse campo científico ainda muito contaminado pelo eurocentrismo, assim, de como se o Silvestre fosse o ruim, o sujo, o impuro e o civilizado fosse o ideal, assim. E aqui é uma brincadeira no outro sentido, de tentar trazer o Silvestre como esse, de um contato com a natureza, de um determinado contato com algumas produções de saber que são muito importantes, assim, e que o não contato com isso tem efeitos tanto para o profissional quanto para a pessoa que vai participar dessa escuta, né? Há uma cultura que se cria, assim como a gente estuda um pouco, né, pensando em uma psicologia para instituições, em recursos humanos e afins, sobre o clima institucional, a cultura institucional como algo central que gere os vínculos nessa instituição. No atendimento isso também acontece, nos encontros isso também acontece. Então, pensar numa reflexão que traga uma possibilidade que traga um pouco mais de vida, tanto para o sujeito que escuta quanto para o que atende. Isso diz de como a gente vai tratar a relação, né? Não é uma relação que se busca robotizada, desumanizada. É uma relação que busca trazer todas essas outras características humanas. Enfim, é um pouco por aí.